Olá, eu sou o Gabriel Prazeres, professor de Química da equipe do Estratégia Vestibulares e eu preparei uma aulinha pocket para você sobre cálculo estequiométrico. Preparei assim o que você realmente precisa pensar ou saber para destravar desse tema que tantos alunos me procuram, tendo dificuldade sobre esse tema, enfim, sobre esses tópicos. E você vai ver que não precisa se preocupar, que não é um bicho de sete cabeças. Se você aplicar um mesmo procedimento, para as questões, você vai ver que isso vai sair com muito mais facilidade. Tudo bem? Mas antes de começar a nossa aula, deixa eu falar um pouquinho da nossa equipe para você. Bem, esse aqui é a nossa corujinha pistola do Estratégia Vestibulares. E no Estratégia Vestibulares você encontra materiais específicos para cada vestibular, entendeu? Se eu vou fazer vestibular da FUVEST, a gente separou um material para você específico, com questões específicas da FUVEST, uma orientação para aquilo, para a Unesp, para a Unicamp, para a FATEC, entendeu? Então, assim, depois dessa aulinha pocket, se você não conhece ainda o trabalho do Estratégia Vestibulares, procure lá, tá o link aqui ó, na descrição do vídeo, e aí você vai se surpreender com esse curso, e eu tenho certeza disso. Tudo bem? Sem mais, vamos lá para a nossa aulinha. Bem, primeiro, rota do cálculo estequiométrico. Você vai entender assim, quais os passos que você tem que realizar para cumprir este cálculo estequiométrico, esse negócio que tanto te atormenta. Então, eu fiz um esqueminha aqui para tu. Olha o carrinho, tu é o carrinho aí. Ó. Primeiro passo no cálculo estequiométrico. Primeiro, não tem como passar ré. Primeiro, balanceamento. Então, tem que saber balanceamento. Não sei balancear. Então, para esse vídeo, vai aprender a balancear, entendeu? Lá no curso tem uma aulinha lá que eu te explico como é que balanceia, mas aprendeu a balancear, beleza, aí você continua aqui. Segundo tópico, segundo passo, proporção em mol. Quando você faz o balanceamento da equação, aqueles números que estão ali no balanceamento são os números que você vai colocar na primeira linha da regra de 3 em mol. Então, proporção em mol vira a primeira linha da regra de 3 em mol. Botou lá a primeira linha da regra de 3. Terceiro passo, o terceiro e o quarto passo, eles vão praticamente juntos, assim. Então, o terceiro passo é a adequação da proporção e o quarto passo é o dado incógnito da regra de 3. O que eu estou querendo dizer? Que nessa segunda linha da regra de 3, conforme está aí indicado para você, você vai colocar o dado incógnito fornecido na questão. E aí, com isso, você vai adequar a unidade da primeira. Então, recapitulando, balanceei, peguei os números em mol, coloquei o dado em incógnita. Opa, peraí, esses dados estão de acordo com a proporção em mol? Sim, tá ótimo, só fazer a conta. Não, não estão. Então eu tenho que mudar as unidades de mol para as unidades de acordo com os dados em incógnita. Quer ver como é que isso é feito? Vamos lá, um exemplo para você. Então, cálculo estequiométrico, eu coloquei um exemplo que é uma proporção de massa para mol, ou seja, massa de uma substância para mol de outra. Cálculo estequiométrico é um cálculo que a gente realiza quando quer determinar a quantidade de uma substância a partir de outra em uma reação química. Então, se tem uma reação química, você sabe a quantidade de alguém, seja um reagente ou um produto, então você sabe a quantidade de alguém e quer determinar de outro, seja reagente e produto, então você vai aplicar esse cálculo estequiométrico. Para isso que é feito. Beleza? Olha só esse exemplo aqui. Ó. Então, primeiro eu tenho essa reação, SO2 mais O2 formando SO3, e estou fornecendo algumas informações para você. Eu estou falando que foram consumidos 9,6 gramas de O2 com uma quantidade suficiente de SO2, que eu não te informei, falei, ó, tem bastante lá, reagiu todo o O2 porque tinha SO2. E eu quero saber, tendo consumido 9,6 gramas de O2, quantos mols de SO3 foram formados? É isso que eu quero saber. Então, isso é um cálculo estequiométrico. Eu quero saber a quantidade de SO3 a partir do consumo de outras substâncias. Simples assim. Primeiro passo, qual é do carrinho? Balanceamento. Essa equação está balanceada, ou seja, a quantidade de átomos nos reagentes se manteve nos produtos de todos os seus elementos? Não. Se você olhar ali, ó, quantidade de oxigênio nos reagentes, eu tenho 4. Quantidade de oxigênio nos produtos, eu tenho 3. Não está balanceado. Beleza? Então, tem várias formas de você balancear. Eu vou escolher o seguinte. Eu vou começar aqui a balancear pelos enxofres. Aqui eu tenho um enxofre e aqui eu tenho um enxofre. Pronto, eu balanceei, coloquei um átomo de enxofre nos reagentes, um átomo de enxofre nos produtos.
Beleza? Isso quer dizer que agora nos produtos eu tenho um total de 3 oxigênios. Isso quer dizer que em todos os reagentes eu tenho que ter 3 oxigênios. Ah, professor, mas aqui eu já tenho 2 oxigênios. Então isso quer dizer que eu preciso colocar só mais um oxigênio aqui para que a quantidade seja igual a 3. Perfeito. Que número que eu tenho que colocar aqui para que multiplicado por 2 seja igual a 1? Beleza? Então, que número que multiplicado por 2 é igual a 1? Assim, ó, você pode pensar. E esse valor é meio. Então, se aqui for meio, olha lá como é que eu balanceei essa equação. Vai ficar meio vezes 2 deu 1, mais 2 oxigênios, 3, balanceei. Ah, professor, não pode porque está em fração. Pode. Você pode fazer o seu cálculo estequiométrico em fração, não tem problema nenhum. A proporção, ela se mantém, né? A não ser que tenha uma questão que peça para que você apresente o somatório dos coeficientes estequiométricos sendo os menores números inteiros possíveis, ou que peça para você escrever, né, uma questão discursiva, escrever a equação com os menores números inteiros. Aí, beleza, a gente não pode apresentar assim, tudo bem? Mas para cálculo estequiométrico, cálculo de proporção, você pode muito bem deixar em fração. E eu vou transformar para números inteiros, só para explicar como é que isso é feito. Como? Multiplica todo mundo pelo mesmo valor. Qual valor? Pelo denominador da fração. Aqui, né, 1 sobre 2, então vai multiplicar todo mundo por 2. Beleza? E aí que vai ficar 2, meio vezes 2 fica 1, e aqui 1 vezes 2, 2. Pronto, perceba que está balanceado. Eu tenho 2 enxofres nos reagentes, 2 enxofres nos produtos, eu tenho 6 oxigênios nos reagentes, 6 oxigênios nos produtos. O primeiro passo de um cálculo estequiométrico é sempre o balanceamento. É claro que quanto mais você balanceia equações, mais fácil fica de você realizar isso aí, mais rápido fica também. Pronto, primeiro passo, balanceamento. Segundo passo, quais as substâncias estão sendo relacionadas aí? Ah, eu estou relacionando o O2 com SO3. Beleza. Então você vai extrair da equação balanceada os números em mol. Então eu tenho 1 O2. Então já na primeira linha da regra de 3 você vai colocar 1 mol de O2 está para 2 mols de SO3. Simples assim. Beleza? Bem, na segunda linha da regra de 3 você vai pegar o dado incógnita, diretão. 9,6 gramas de O2 está para X mols de SO3. E aí você vai conferir se a unidade da linha de cima está igual à linha de baixo. Olha só. Olhando aí, você percebe que aqui eu tenho mol de O2 e embaixo eu tenho gramas de O2. As unidades não são as mesmas, então você vai precisar adaptar. Então, vou deixar aí marcado. Vou olhar no lado direito. Aqui no lado direito eu tenho mol de SO3 e mol de SO3. Ó, check. Não precisa adaptar nenhuma unidade. Do lado direito já está certo. Não tem problema o seu lado esquerdo ter uma unidade e o lado direito ter outro. Não tem problema com isso. Você tem que verificar se a linha de cima tem a unidade na mesma da linha de baixo. Tudo bem? Notou aí? Então eu vou transformar aqui para a mesma unidade. Bem, eu tenho 1 mol de O2 e 9,6 gramas de O2. Eu tenho que transformar para a mesma unidade. Aí tanto faz se você vai transformar 1 mol para massa ou essa massa para mol. Minha sugestão é sempre transformar a linha de cima de mol já para de acordo com a unidade da linha de baixo, que vai ficar mais fácil. Como? Você sabe, se não sabe, tem uma aulinha para você depois, você sabe que para transformar de mol para massa ou de massa para mol, você precisa de massa molar. Toda vez que você for transformar de massa para mol, mol para massa, você precisa da massa molar, e a massa molar é fornecida nos dados do problema ou na tabela periódica. Tudo bem? Bem, então, de massa para mol, mol para massa, você precisa adaptar essa unidade, você precisa da massa molar. Qual a massa molar do oxigênio? Vai lá na tabela periódica e vai ver que é 16. 16 gramas por mol, que é a massa de um mol. Nessa fórmula eu tenho 2 oxigênios, é O2. Então a massa molar do O2 vai ser 2 vezes 16, 32. Então você vai chegar aqui e vai substituir, em vez de mol, você vai colocar 32. Por quê? Porque a gente percebeu que 1 mol de O2 tem 32 gramas, não é a massa molar do O2? Então logo eu vou apagar 1 mol
e vou colocar 32 gramas. Pronto. Com isso, eu transformei, ó. Agora eu tenho gramas de O2 para gramas de O2. Só fazer a conta aí. Bonito. Perfeito. Perfeito, perfeito. Então, X vai ser igual a 0,6 mols de SO3. Simples assim. Tranquilão? Beleza? Professor, é só fazer isso? Sim. Pega números de mols e aí você vai transformar. Se ele pedir em massa, você usa massa molar. Se pedir em mol, já deixa em mol. Se pedir em molécula, tira mol e coloca 6 vezes 10 a 23 ou 6,02 vezes 10 a 23. Ah, se ele pediu em volume, tira mol e coloca volume molar. Pronto, com isso você aprendeu tudo quanto é cálculo estequiométrico sem os aspectos reais, que é rendimento, pureza, excesso, enfim. Beleza? Vamos aqui, eu selecionei uma questãozinha para você da Unesp 2016, beleza? Para a gente poder aplicar o que a gente acabou de ver nesse pocketzinho aí em uma questão muito exigida nos vestibulares. Cálculo estequiométrico é um dos tópicos mais exigidos em todos os vestibulares e a Unesp é um exemplo disso aí. Então vamos lá. Questãozinha diz assim: a imagem mostra o primeiro avião do mundo movido a etanol, C2H6, C2H5OH ou C2H6O. O avião agrícola Ipanema, de fabricação brasileira. Considere que a velocidade de cruzeiro dessa aeronave seja 220 km por hora, que o consumo de combustível nessa velocidade seja 100 litros por hora, que cada litro de combustível contenha 0,8 kg de C2H5OH e que a combustão seja completa. Combustão completa, parênteses, combustão completa, libera só CO2 e água. Então, reage com oxigênio, libera CO2 e água. Beleza? Em um percurso de 110 km, a velocidade de cruzeiro constante, a massa de dióxido de carbono lançada ao ar devido à combustão em quilogramas é próximo de... Beleza. Então, olha só. Primeiro ponto, organizar os dados, entender a equação, porque ele não forneceu equação, então entender a equação, escrever a equação, balancear e organizar os seus dados. Beleza? Que aí o cálculo estequiométrico tu já aprendeu. O cálculo estequiométrico é a parte mecânica, a parte mais fácil. Primeiro, nessa questão foi fornecida uma quantidade do combustível. Então vou calcular o quanto de combustível foi gasto. Né? Ele disse que o consumo desse combustível operou numa taxa de 100 litros por hora. E que cada litro de combustível tem 0,8 quilogramas. Então, olha só, se eu combinar essas duas relações, eu tenho 0,8 quilogramas por litro e 100 litros por hora. Se eu multiplicar essas duas relações, as unidades não se cancelam? Vou cancelar aqui litro com litro. E aí eu vou chegar numa nova relação. Eu vou chegar numa relação de 80 quilogramas por hora. Pronto, eu tenho uma taxa desse combustível. A cada hora foi consumido 80 quilogramas. Mas qual foi o tempo, né, que esse avião aí ficou queimando esse combustível? Então preciso de outros dados. Ele não me deu o tempo, mas ele me deu a velocidade e a distância. Ele falou o seguinte: sabendo que a velocidade do cruzeiro é constante e que ele tem uma velocidade de 220 km por hora e essa taxa não muda, ela é constante. Então isso quer dizer que para cada 220 km demora 1 hora. Ele demora 1 hora para andar 220 km porque ele não acelera, né? Ele fica ali, ó, constante. Bem, só que ele percorreu 110 km. Então, qual foi o tempo gasto aqui? Vou botar aqui o X, vai ser de meia hora. Beleza? Muitos de vocês já tinham feito essa conta de cabeça, que eu coloquei só para você acompanhar meu raciocínio mesmo. Meia hora. Por que esse meia hora foi importante? Porque a gente não chegou numa taxa de 80 quilogramas de combustível queimado por hora, só que ele não gastou 1, 2 horas, ele gastou meia hora. Então agora, se eu multiplicar essa taxa que eu já obtive por meia hora, vai se cancelar as unidades. Aqui, ó. Deixa eu botar em preto. Então, cancela hora com hora, e aí eu vou chegar num valor de 40 quilogramas de combustível. Pronto. Cheguei no dado. Na verdade, eu só fiz esses contos só para achar o dado.
que é incógnita, eu já sei que é a massa de CO2 que tem que ser eliminado nessa reação. Então agora eu vou colocar a equação, balancear a equação, inserir esse dado e fazer o cálculo estequiométrico. Ou seja, agora é a partezinha que você já verificou no slide anterior. Vamos lá. Como é que é essa reação? A reação é C2H6O, juntei tudo numa fórmula molecular para ficar mais fácil, reage com O2, formando CO2 mais água. Verificou aí? Essa reação aí é o que a gente sabe da reação de combustão completa. Primeiro passo, balanceia. Viu uma equação? Balanceia. Eu tenho 2 carbonos nos reagentes, 2 carbonos nos produtos. Eu tenho 6 hidrogênios nos reagentes, eu tenho que ter 6 hidrogênios nos produtos também. Quantidade de oxigênios. Então isso aqui é tudo para 1, né? Quantidade de oxigênio nos produtos. Eu tenho 4 mais 3, 7. Nos reagentes eu já tenho 1. Então faltam 6. 3 vezes 2, 6. Balanceei a equação. Depois desse balanceamento, o que você faz? Sabe que está sendo relacionado 40 kg desse e eu quero saber a massa em quilogramas de CO2. Então, o que eu faço? Coloco a primeira linha da regra de 3, que é já os números do balanceamento das substâncias envolvidas em mol. Então, vai ser 1 mol de C2H6O está para 2 mols de CO2. Na linha de baixo, coloca dado incógnito. Então, 40 kg de C2H6O está para X quilogramas de CO2. Beleza? Bem, perceba que a linha de cima não está igual à linha de baixo. Então, aqui é mol, aqui é quilograma. Então, eu tenho que transformar mol para massa. Mol para massa ou massa para mol, o que você precisa? Da massa molar. A massa molar do C2H6O não foi fornecida, mas no vestibular da Unesp, fornece tabela periódica. É muito importante que você saiba quais são as informações e como que é a cara do vestibular que você vai fazer. Entendeu? Por exemplo, FUVEST, Unicamp não fornecem tabela periódica. A Unesp fornece. Sabia disso? E você vai fazer provas para isso? Então, como é que você acessa essas informações? Pega a prova desse vestibular, você vai fazer, vou fazer FUVEST. Pega a prova do site lá na FUVEST e dá uma olhada. Entendeu? Nós, do Estratégia Vestibulares, a gente já tendencia isso para você, a gente já organiza essas informações. Por isso que é importante adquirir um material já específico para o vestibular que você vai fazer a sua prova. Voltando. Então, a massa molar do C2H6OH é calculada pelos valores da tabela periódica. Sabe-se que a massa molar do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio 16. Esses valores estariam na tabela periódica. Então, com isso, a massa molar do C2H6O vai ser 46 gramas por mol. Beleza? Assim como a massa molar do CO2 vai ser 44, a massa molar do CO2. Beleza? Então, onde está mol, vou substituir pelos valores das massas molares. Eu vou tirar aqui mol do C2H6O, então, em vez de 1 mol, vou escrever a massa de 1 mol, que é 46 gramas. Transformei para massa. E, em vez de 2 mols de CO2, eu vou colocar 2 vezes a massa de 1 mol, que é 44. Posso colocar 2 vezes 44 ou 88? Pode, fica à vontade com isso aí. Eu gosto sempre de colocar 2 mols, aí eu apago só mol e coloco o valor, sabe? Deixo as contas tudo para o final, assim, tudo já resumido. Né? Não gosto de ficar fazendo continha. Porque às vezes facilita um pouco e ganha um pouco mais de tempo. Enfim, e aí fazendo essa regra de 3, você vai chegar num valor aproximado aí de 77, dá uns 76 e pouquinho. Então, 77 quilogramas. Bem, se você está estranhando que na linha de cima está em grama e embaixo está quilograma, é porque é um macete, entendeu? Você pode fazer isso quando sua regra de 3 toda é massa e as unidades de cima são iguais entre elas e as unidades de baixo são iguais entre elas. Isso é um macetezinho. Tudo bem? Então aqui foi uma aulazinha pocket, entendeu? Uma informação aí para você que precisa melhorar ou entender ou destravar do seu cálculo estequiométrico. E antes de finalizar, eu queria deixar aqui meu muito obrigado
dá uma olhada aqui, ó. Aqui são minhas redes sociais, você já está no meu canal no YouTube, que está aí Professor Prazeres, mas eu também tenho um Instagram onde tem vários textinhos, várias informações legais, assim, relacionando a química com vestibular, com o seu dia a dia, e também aí no Facebook. Tudo bem? Agradeço a sua atenção, não deixe de dar uma curtida, comenta aí o que você achou do vídeo, se você tem informações ou quer saber mais de alguma informação, pode comentar também. Não deixe de acessar o nosso site www.estrategiavestibulares.com.br e até o nosso próximo vídeo. Até mais!